visita de todos os meses está atrasada. Será que... Nossa, o teste de farmácia deu positivo. Eu não posso acreditar. Meus pensamentos vão a mil. Meu coração dispara. Nunca mais a minha vida seria a mesma. A barriga cresce, o corpo muda, tem alguém crescendo dentro de mim. Depois de tanta azia, enjoo, noites mal dormidas, a longa e ansiosa espera, enfim, a sua chegada. Chego em casa com você nos braços, tão frágil, há tanto amor que parece não caber dentro do meu coração. Os dias passam rápido, você cresce, se desenvolve e me reconhece como sua mãe. Seu olhar meigo, seu sorriso mágico aquecem o meu coração e iluminam a minha alma. É difícil descrever. Você mudou a minha vida. Cada passo seu é uma conquista, vibração. As suas primeiras palavras, a fala embaralhada, as suas vontades, o seu querer. Cada dia mais independente, já come com as próprias mãos, já sobe, desce, quer explorar os ambientes, corre, pula, dança, quer brincar. Eu ainda sou seu mundo, seu suporte, seu tudo. Então começam as vontades, os chiliques, as birras e os gritos quase parecem que a cabeça vai explodir. O ingresso na escola transforma, muda tudo. A influência dos amigos aumenta e a minha voz não é mais absoluta. Os anos passam rápido demais. Você já não é mais uma criança. Chega a fase de constantes e profundas mudanças, a adolescência. Eu sabia que você ia chegar nessa fase, mas foi tão rápido. Onde está aquela criança frágil, do doce olhar e o sorriso mágico? Onde está aquela criança que me ajudava a varrer a casa, a lavar a louça? Onde está aquela menina que me dizia tudo, que me perguntava tudo, onde eu era sua melhor amiga e confidente? Onde está aquela menina que beijava o pai, que paparicava e o deixava todo derretido? Onde está o meu garoto, o meu bebê? Em algum lugar do passado, certamente nas minhas melhores memórias. E o que temos para hoje? Um meninão cheio de espinhas, cheio de fome, mudando a voz com a mente e o corpo em ebulição. Temos uma garota muito preocupada com a aparência. O que as amigas vão dizer? O que elas vão pensar? Uma garota que quer ser parte de uma causa, de um grupo ou de uma transformação. O mau humor fica mais frequente. As respostas rudes, grosserias, contestações, as minhas opiniões já não valem mais nada e a minha voz já não faz mais eco. De repente, eu me transformei de heroína a vilã, de melhor amiga para inimiga. Mas afinal, onde está a minha filhinha ou meu filhinho? Você não é mais o mesmo, e sim uma pessoa diferente. Espinhosa, desajeitada, ácida, irônica, às vezes até debochada. Um estranho, quase irreconhecível. Você está adolescente. Olá pessoal! Estamos em mais uma aula do módulo 3, Você no mundo de seus filhos. Nesta aula falaremos sobre algumas características importantes à adolescência. Vamos lá? Após a infância, a mudança mais radical no cérebro dos humanos acontece justamente na adolescência. O cérebro continua a mudar ao longo da vida,
mas há grandes saltos no desenvolvimento durante a adolescência. Os pais devem entender que não importa quão alto seu filho já está, quão adulta sua filha se veste, eles ainda estão em período de desenvolvimento, que irá afetar o resto da sua vida. Estudos de imagens cerebrais feitos mostraram que após a infância há uma grande explosão de surgimento neural, logo antes da puberdade, período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais e a aceleração do crescimento, levando ao início das funções reprodutivas. O pico de surgimento de mais neurônios ocorre aos 11 anos para as meninas e aos 12 para os meninos. Devido ao aumento da massa cerebral, o cérebro adolescente se torna mais interligado e ganha poder de processamento. Porém, no calor do momento, suas decisões podem ser excessivamente influenciadas pela emoção, tendo em vista que seus cérebros confiam mais no sistema límbico, o banco emocional do cérebro, do que do córtex pré-frontal, que é o mais racional. Na adolescência, o desenvolvimento intelectual é notável. Há uma melhora significativa do raciocínio, da capacidade de compreensão de conceitos abstratos. A independência intelectual surge com força. Sentem muitas vezes superiores e mais sábios que os pais, julgados de caretas e ultrapassados. Nesta fase, a rebeldia em relação à autoridade é muito comum. Antes, tudo que era dito pelos pais e professores era aceito como verdade absoluta, mas agora não é mais. Começam a questionar, contestar a sociedade, as crenças, a política, a família, têm a tendência de buscar novas alternativas, novas respostas. É muito comum que os pais se sintam magoados com a súbita queda de Ibope junto aos filhos, pois estavam acostumados a serem ouvidos e considerados. Bem-vindos à adolescência do seu filho ou filha. Isso significa o aparecimento de uma nova identidade, diferente da infantil, para o qual muitos pais não se encontram preparados. Nos meninos, ela se expressa por mau humor, agressividade, insatisfação, impulsividade. Nas mocinhas, caracteriza-se pela necessidade de expor e lutar pelos seus pontos de vista, pela defesa contra a injustiça, pela instabilidade emocional. Chora com frequência e fala muito. Muitos adolescentes veem o conflito como um tipo de autoexpressão e podem ter dificuldades para se concentrar em uma ideia abstrata ou para compreender o ponto de vista dos outros. Assim como quando se lida com as birras de primeira infância, os pais precisam se lembrar de que o comportamento teen não é uma afronta pessoal. Eles estão lidando com uma enorme quantidade de informações sociais, emocionais e cognitivas. Têm habilidade ainda pouco desenvolvidas para lidar com isso. Eles precisam de seus pais, as pessoas com o cérebro mais estável, para ajudá-los, mantendo a calma, ouvindo-os e sendo bons exemplos. Emoções intensas. Parte do sistema límbico. A amígdala liga as informações sensoriais às respostas emocionais. O seu desenvolvimento, juntamente com as alterações hormonais, podem dar origem às novas experiências intensas de raiva, medo e agressividade, inclusive para si mesmo, excitação e atração sexual. Ao longo da adolescência, o sistema límbico está sob maior controle do córtex pré-frontal, a área logo atrás da testa, associada com planejamento, o controle de impulsos e o pensamento de ordem superior. Enquanto outras áreas do cérebro começam a ajudar a processar a emoção, os adolescentes mais velhos ganham mais equilíbrio nesta área. Até lá, porém, muitas vezes eles são mal interpretados por pais e professores. Você pode ter todo o cuidado possível e ainda assim causar choro ou raiva em seus adolescentes, porque eles simplesmente interpretam mal o que você diz. A parte afetiva se apresenta muito contraditória. Períodos de serenidade sucedem outros de extrema fragilidade emocional e instabilidades. Essa fase de transição é complicada. É difícil também para os pais ver o seu adolescente por vezes contraditório, às vezes agressivo e às vezes carente. Para os pais é difícil saber o que pensar, como reagir e o que fazer. O prazer de ter amigos. A necessidade de socialização é maior. Eles querem pertencer a um grupo, uma tribo.
ter amigos e ser aceitos. É um momento marcado pela insegurança. Há uma busca pela identidade pessoal, por saber seu propósito, seu lugar no mundo. Nesta fase, o jovem precisa de tempo, pois sente angústia, dificuldades de relacionamento, confusão e medo. Por isso, são muito comuns os períodos de grande sociabilidade com os pares, alternados por momentos nos quais se enfurnam no quarto. O raciocínio abstrato torna possível considerar as perspectivas a partir dos olhos dos outros. Os adolescentes podem usar esta nova habilidade para especular sobre o que os outros estão pensando deles. Em particular, a aprovação dos amigos tem se mostrado altamente gratificante para o cérebro adolescente e pode ser a razão pela qual os adolescentes são mais propensos a correr risco quando os outros adolescentes estão ao redor. Adolescentes realmente se importam em parecer legais. Percepção de riscos. Os freios são acionados um pouco mais tarde do que o acelerador do cérebro, referindo-se ao desenvolvimento do córtex pré-frontal e o sistema límbico, respectivamente. Ou seja, os adolescentes precisam de doses mais elevadas de risco para sentir a mesma quantidade de emoção dos adultos. Juntas, essas alterações podem tornar os adolescentes vulneráveis ao envolvimento em comportamentos de risco, tais como uso de drogas, envolvimento em brigas e etc. Ao final da adolescência, aproximadamente dos 17 anos em diante, a parte do cérebro responsável pelo controle dos impulsos e pela perspectiva de longo prazo ajuda os adolescentes a refletir melhor sobre alguns dos comportamentos que eles tiveram no meio da adolescência. Então, o que o pai pode fazer? Continuar sendo um pai para o seu filho. Como todas as crianças, os adolescentes têm vulnerabilidades específicas do desenvolvimento e precisam que os pais limitem o seu comportamento. A importância ainda grande dos pais. Uma das tarefas da adolescência é a separação da família, o que cria uma certa autonomia, mas isso não significa que os adolescentes não precisam mais dos pais, mesmo que digam o contrário. Eles ainda necessitam de algum apoio e procuram seus pais para fornecer esse apoio. Um pai que decide tratar o filho de 16 ou 17 anos como um adulto está se comportando de forma injusta e condenando ao fracasso na vida adulta. Uma das melhores maneiras de ser bom pai para um adolescente, além de ser um bom ouvinte, é ser um bom modelo, especialmente ao lidar com o estresse e as outras dificuldades da vida. Os adolescentes estão constantemente tentando descobrir como superar os novos desafios, e observar os pais nessas situações é natural. A necessidade ainda grande de sono. É um mito que os adolescentes precisam de menos sono que as crianças. Ambos necessitam de 9 a 10 horas por noite, embora a maioria não atinja a marca desejada. Faz sentido para o corpo do adolescente levantar mais tarde e ficar acordado até mais tarde. Porém, devido aos horários das aulas, muitos adolescentes acumulam o débito de sono e tornam-se cada vez mais prejudicados cognitivamente. A privação do sono só agrava o mau humor, atrapalha a tomada de decisão. Além disso, o sono auxilia na reorganização crítica do cérebro do adolescente. Eu sou o centro do universo. As alterações hormonais na puberdade têm enormes efeitos no cérebro, uma das quais é o estímulo à produção de mais receptores de ocitocina. Enquanto a ocitocina é frequentemente descrita como hormônio do vínculo afetivo, a maior sensibilidade aos seus efeitos no sistema límbico também tem sido associada à sensação de autoconsciência, fazendo com que um adolescente realmente pense que todos estão olhando para ele. Segundo pesquisadores, esses sentimentos atingem o pico em torno dos 15 anos de idade. Embora isso possa fazer com que um adolescente pareça egocêntrico e, em sua defesa, eles têm que enfrentar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as mudanças no cérebro do adolescente podem igualmente impulsionar alguns dos esforços mais idealistas enfrentados pelos jovens ao longo da história. É a primeira vez que eles estão vendo a si mesmos no mundo.
Seu sentido de maior autonomia abre os olhos para que está além de suas famílias e da escola. Eles estão se perguntando, talvez pela primeira vez, que tipo de pessoa querem ser, que tipo de lugar querem que o mundo seja. Começam a ter interesse pelas coisas que ocorrem no mundo à sua volta, às vezes as diferenças sociais, as carências de determinados segmentos da população os angustia. Os pais, ainda que com os melhores propósitos, são muitas vezes bruscamente afetados pelos filhos. Você vai com aquela paciência, com aquele jeitinho, lendo tudo que pode sobre psicologia e comportamento e pergunta docemente: meu filho, o que você tem? Tá com algum problema? Alguma coisa que eu possa ajudar? E por vezes, frequentes vezes, recebe por respostas, no mínimo, coisas como: não tenho nada, pô, eu não tô afim de falar sobre isso. E ainda, será que poderia respeitar a minha privacidade? É fácil compreender o quanto esses anos são difíceis para todos, mas difícil é conviver com tanta contradição. Sentem-se imortais, fortes, capazes de tudo. Momentos depois, acham-se feios, desengonçados, deselegantes, espinhas e cravos acabam com a pele. Como lidar com essa fase tão decisiva e tão complicada? Como enfrentar os problemas das drogas, a violência nas ruas, a onipotência, a sexualidade exuberante, os medos e as agressões? Como enfrentar tudo isso e cumprir bem a nossa tarefa? Nas próximas aulas, nós abordaremos mais profundamente sobre esses assuntos. Eu te vejo lá.